Reencarnação, ela significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o corpo antigo. Usa-se também o termo palingenesia, proveniente de duas palavras gregas, que é palin, que é de novo, significa, né? E gênesis, que é nascimento. Então a palavra aparece em Tito, capítulo 3, versículo 5, e em Mateus, capítulo 19, versículo 28. E ela então teria sido traduzida, após algumas traduções, substituiu-se palingenesia por regeneração. Então a gente vai ver que na Bíblia não aparece reencarnação, porque o termo surgiu com o advento do Espiritismo. Então reencarnação não, mas palingenesia trazia a ideia reencarnacionista, né? O reencarnacionismo é tão antigo quanto a humanidade, né? Muito difundida com o hinduísmo, com os budistas, com muitas religiões orientais principalmente, né? Mas a reencarnação ela é muito aceita, assim, cerca de 2/3 da população mundial aceita a ideia da reencarnação. E eu acredito que aqui todos nós, né, ou a maioria, acredita ou aceita a ideia reencarnatória. Acreditemos ou não, a reencarnação existe. Se nós não acreditarmos, ela está aí, né? Ou se acreditarmos muito, da mesma forma, a reencarnação ela faz parte da nossa vida. Ela é uma lei natural. Então, o princípio da reencarnação fundamenta-se na justiça divina e suas leis. Dessa forma, a lei da reencarnação elucida todas as anomalias, prestemos atenção às anomalias aqui, e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Então, se a nossa vida, por vezes, ela passa por anomalias, ou vivemos dentro de alguns equívocos, ou temos algumas anomalias no nosso dia a dia, ou necessidades de arrependimento, então já há algum desvio de rota, algum desvio do caminho pelo qual Deus propôs para nós, né? E antes então de entrarmos um pouco mais a fundo sobre o tema reencarnação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a encarnação, para depois a gente ver no que difere, né? Encarnação e reencarnação. Então, procurar compreender essa diferença. E aí, na conversa também eu vou trazer um pouquinho de ressurreição, mas não nos preocupemos, que a ideia é falar em 30 minutos, para que ele não se prolongue muito aqui na conversa. No Livro dos Espíritos, lembrando que tudo aquilo que falamos aqui vai estar baseado nas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e algumas outras obras. No Livro dos Espíritos, na questão 132, que está lá no capítulo 2º, com o título de Encarnação dos Espíritos e o subtítulo Objetivo da Encarnação. A 132, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Depois tem um outro comentário aqui do Kardec, mas
aqui a gente já consegue pegar a ideia da encarnação. Interessante observar que ele fala em expiação dentro de encarnação, porque normalmente nós temos a ideia de expiação quando falamos de reencarnação. Mas dentro da expiação, aqui, de encarnação, a gente vai ver que tem expiação. Normalmente nós temos a ideia de expiação. E o que seria expiação? A expiação com X, né? Seria pagamento de dívidas, ou restaurar erros do passado, coisas do tipo. Então nós temos essa ideia, alguma situação que venha a restaurar, a restabelecer erros que tenhamos cometidos no passado. Então aqui fica um pouquinho contraditório daquilo que pensamos, porque nós vemos que tem expiação e encarnação. E aqui ela tem um sentido diferente daquela expiação da reencarnação. Porque a expiação aqui, ela, de alguma forma, ela está associada ao espírito que optou passar pelas vicissitudes para acelerar o seu progresso, a sua evolução. Então ele já tem um nível mais elevado, já não teria que passar por tantas dificuldades, mas aceita vir à Terra, passar pelas vicissitudes, por todas as dificuldades da carne, para acelerar o seu progresso. Haja visto que os espíritos que estão nessas condições, a gente pode lembrar de Jesus, que ao vir à Terra não precisava expiar, não precisava provar nada, mas ao entrar na carne, ele acabou passando por todas as vicissitudes que viver na carne impõe. Então, lembrando então que esses espíritos que aceitam passar por essas condições, eles estão num processo de aprendizado, porque, lembrando de Jesus, lembrando de espíritos elevados, eles não nasceram prontos, eles não vieram para o mundo prontos, já iluminados, passaram por tudo aquilo que nós estamos passando aqui. E hoje dirigem planetas, sistemas. A gente pode pegar um exemplo para entender. Aquele espírito que nos protege, o nosso anjo da guarda, vamos dizer assim, mais conhecido como anjo da guarda, ele tem o trabalho de nos tutelar, de cuidar da gente, e tem algumas outras atribuições. Os espíritos mais elevados, eles podem proteger uma cidade, um país, um planeta, um sistema, né? Uma galáxia, e para tanto precisa de experiência, precisa conhecer. Por isso, as etapas que tem que passar para angariar experiência, angariar recursos, né? Então, um dos objetivos da encarnação é justamente esta. Para reforçar aquilo que estamos falando, eu vou ler um trechinho aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 4, no item 25 e 26. Eu não vou ler todo o item, mas só para a gente pegar a ideia aqui e complementar aquilo que falamos. No item 25, o subtítulo aqui é Necessidade da Encarnação. Ele fala assim, é uma pergunta que Kardec faz aqui no Evangelho também, e depois a espiritualidade responde. A pergunta é assim: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então Kardec quer saber se é uma punição. E a resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus desconfia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência,
Então vai ampliando a nossa inteligência, passando por todas essas vicissitudes da vida carnal, né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Aqui no finalzinho ele fala assim: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente o mesmo e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que ao contrário usam mal a liberdade que Deus lhes concede e retardam o progresso, podendo pela obstinação que demonstram prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Castigo não no sentido daquele castigo que é imposto por Deus, não é isso. A própria criatura, tomando ciência, ampliando a sua consciência dos seus erros, dos seus equívocos, ele não aceita progredir sem refazer aquilo que ficou para trás, né? Quando erramos, então a gente vai ver aqui que a ideia da encarnação é para aqueles espíritos que vêm para a carne, vivenciam todas as vicissitudes, passam por todas as dificuldades de uma forma corajosa, laboriosa, e mudam de classe, assim como numa escola, né? Então, se eu me esforço, estudo, trabalho, eu vivo o Evangelho, eu vivo de uma forma onde eu vou respeitar as leis de Deus, ao desencarnar e voltar para a carne, eu estou numa nova encarnação. Só para a gente entender então isso. Eu não estou reencarnando, porque eu não tenho débitos a restaurar, eu tenho experiências novas para aprender, para vivenciar. Então é uma diferença, sutil, mas tem uma diferença bem interessante. Porque a gente fica às vezes pensando assim: se nós somos em essência espíritos, seria meio contraditório, porque que ao invés de eu ficar na espiritualidade, aprendendo, vivenciando, por que eu tenho que vir para cá? Se eu sou um espírito, poderia viver na espiritualidade. Então nós ficamos pensando nisso. Não seria um contrassenso? Por que teríamos que passar pela carne, né? Mas como falou no texto aqui, que Deus permite que passemos pela encarnação, e depois nós vamos ver sobre a reencarnação um pouquinho mais, permite para que o nosso progresso seja mais célere, para que desenvolvamos a inteligência, desenvolvamos nossas capacidades, né? Porque precisaremos de todas essas experiências para o nosso trabalho no universo, né? Auxiliando Deus na criação, porque Deus se utiliza então das criaturas para o trabalho nas suas inúmeras casas, né? Porque há muitas casas, há muitas moradas na casa do Pai e, portanto, muito trabalho. Imaginemos assim, a ciência fala que há mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias. Se juntarmos toda a areia espalhada por todos os oceanos, juntarmos todos os grãos, não dá o número de estrelas. Peguemos assim, cada estrela dessa com seus planetas, né? São sistemas. Então, imaginemos assim, o tamanho dessa casa, o quanto trabalho há para se fazer. Então, todos nós aqui estamos trabalhando, aprendendo para assumirmos postos de trabalho na seara de Deus, nesse universo que nos aguarda para o trabalho, né? Então, necessário se faz esse aprendizado.
No item 26, só vou ler um trechinho da nota, e aí já fechamos essa parte da encarnação. No item 26 do Evangelho, diz o seguinte: uma comparação vulgar fará-se compreenda melhor essa diferença, né, da encarnação e reencarnação. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então a punição está em repetir o trabalho, em eu ter que fazer o trabalho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Aí eu vou me sentir dentro de uma condição de punição, né? Agora, aquele que progride mais rapidamente, que não se desvia do caminho, ele vai em sucessivas encarnações. Só para a gente entender um pouquinho essa diferença. Lá na questão 167, Kardec já vai entrar na questão da reencarnação. E ele pergunta assim na 167: qual a finalidade da reencarnação? A resposta dos Espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, pela lógica e pela evidência da razão, nós não podemos conceber um pai, né? Vamos falar do nosso pai carnal aqui, nosso pai da terra, que mesmo imperfeito, ele ainda age com justiça, com bondade, com amor, que é o bem para nós. Então nós podemos imaginar o que Deus, com a sua infinita bondade, o seu infinito amor, nos reserva, né? Porque quando olhamos assim com o nosso olhar limitado, dentro das nossas sensações limitadas, nós não gostamos de passar pelo que passamos, pelas expiações, lamentamos as dificuldades, né? Assim como aquele pai que vai levar o filho para tomar a vacina. A criança lembra da picada, da agulha, e não quer, e acha que o pai não ama, mas o pai sabe o que está fazendo. Então, assim, uma analogia mais simples para a gente pensar de que aquilo que às vezes nós resmungamos, lamentamos, nos revoltamos, na verdade é um bem. Estamos olhando só muito próximo, muito ao nosso redor, mas não levantamos os nossos olhos para aquilo que está por vir, né? Então a ideia de castigos eternos para alguns e paraísos infinitos para outros não mostra, não espelha a grandeza e a sublimidade de Deus. Antes expressa a injustiça e a falta de bom senso. Portanto, tal conceito não provém do Criador, mas sim da nossa forma imperfeita e equivocada de compreender o código divino. Então, para isso, Deus, na sua infinita bondade, permite que nós encarnemos tantas vezes quanto forem necessárias, né, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E o termo, então, reencarnação surgiu com o advento do Espiritismo, como falamos, e não aparece na Bíblia por aquilo que nós já comentamos aqui. Entrando, então, um pouquinho na palavra ressurreição, só para a gente ver que a ressurreição era utilizada pelos antigos judeus, por algumas tradições religiosas, que traziam também a ideia reencarnacionista, mas tinham um sentido um pouco diferente, né? Ela existia, a reencarnação, mas não eram para todos. Acreditava-se lá na antiguidade que a reencarnação era para os profetas, era para aquelas pessoas mais elevadas, né? Não era para todos. E a gente vê
o Espiritismo também nos esclarece, as informações do mundo espiritual já demonstra que Deus age de igual forma para todos os seus filhos. Todos passamos pelas encarnações sucessivas, todos passamos pelas reencarnações sucessivas. Falando então sobre ressurreição, ressuscitar ou ressurreição sempre foram empregadas por Jesus figuradamente num sentido oculto aos homens e em acepções diversas, conforme os lugares, aos casos, às circunstâncias, conforme se tratava de uma morte aparente ou para dar-nos um ensino. Uma passagem, então, está no Evangelho, que a gente pode observar sobre ressurreição, é aquela passagem de Lázaro, né? Quando Lázaro, doente, enfermo, suas irmãs solicitam, chamam Jesus para vir à sua casa, para curar Lázaro, e Jesus, se demorando alguns dias, quando chega à casa de Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias. E as irmãs, num tom de lamento, falam para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não estaria morto, não teria morrido. Jesus, respondendo a elas, então, disse: Lázaro não morreu, apenas dorme, apenas está dormindo. E elas, absortas no sofrimento, no luto, não ouviram essa colocação de Jesus sobre que Lázaro dormia. Deslocando-se até o túmulo de Lázaro, Jesus ordena então que abrisse-se a campa, né? Abram a campa. E as pessoas que ali estavam ficaram um tanto apreensivos ou incrédulos. E Jesus insiste, então eles vão lá e abrem a campa, a pedra que fechava o túmulo, e Jesus ordena que Lázaro saia, né? E Lázaro então sai, ainda envolto nas faixas, para a surpresa daqueles que ali estavam. Aí a gente pode perguntar: será que isso teria sido um milagre? Né? A gente sabe que para haver a desencarnação ou a morte, precisa haver um desligamento definitivo do corpo espiritual em relação ao corpo carnal, romper os laços, né? No caso de Lázaro, ele apenas estava afastado, o seu espírito afastou do corpo, ele estava então num estado de catalepsia, um estado cataléptico. Então, por isso foi possível que, com a ordenação de Jesus, falando para ele acoplar-se ao corpo, ele voltou ao corpo e saiu da sepultura. Se fosse um milagre, como muitos acreditam, Jesus teria transgredido de alguma forma as leis naturais. Ele teria desfeito, vamos dizer assim, uma lei divina, desobedecido de alguma forma uma regra que é uma lei natural. Então, Lázaro de verdade não estava morto. Então, tem outras passagens que explicam ainda situações, demonstram situações parecidas, semelhantes. Então, nesse caso, esse caso de Lázaro é ressurreição, que é retornar ao mesmo corpo. Quando um médico, com utilização de equipamentos, de medicação, de massagem cardíaca, traz de volta o paciente à vida, isso é ressuscitação, um termo médico que é ressuscitar, voltar ao mesmo corpo. A encarnação ou reencarnação é voltar à vida em um corpo diferente. É só para a gente compreender então essa diferença. Então a reencarnação, ela expressa a justiça e a misericórdia divina, que serve para corrigir e não punir, que não condena o infrator, tal como é ensinado em muitas tradições religiosas, onde após a morte nós iremos viver no mundo espiritual as consequências dos nossos equívocos em um caráter definitivo, né? Não pensamos assim, o Espiritismo não entende assim. Morremos, vamos ficar dormindo
até o juízo final, e depois do juízo final, depois do julgamento, Deus vem e nos julga e iremos ou para o inferno ou para o céu. Não pensamos dessa forma. Respeita-se, né, a doutrina espírita respeita aqueles que pensam diferente, né, não há nenhum problema em querer desfazer essas ideias, mas o Espiritismo tem a obrigação de trazer essas informações para que pensemos, para que possamos refletir a respeito, né, do tema. Então, como falamos, a reencarnação ela concede ao espírito essa oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância, de não saber medir as consequências das próprias ações, onde magoamos, prejudicamos pessoas e por aí afora, né? Então, a necessidade do progresso impele o espírito ao trabalho no campo das lutas diárias. Estou correndo um pouquinho aqui para nós não exceder muito o horário ali. Lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, vai tratar da justiça da reencarnação. Eu não vou ler aqui porque a gente vai se alongar muito, mas para quem quiser depois se aprofundar um pouquinho, então a questão 171. Nós lemos aqui a questão 132, a 167 e a 171. Aqui eu trouxe só um trecho do comentário de Kardec sobre essa questão, onde ele fala o seguinte: a doutrina da reencarnação, que consiste então em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas, que todos terão as mesmas oportunidades. A razão assim nos diz, e é assim que os Espíritos ensinam. Então, a reencarnação é para a maioria de nós, ou pelo menos, estou falando da minha pessoa, para aqueles que erram, que vêm novamente numa oportunidade e insistem no erro, né? Para grande parte ainda dos encarnados, estamos em reencarnações por erros, por equívocos, e Deus, na sua bondade, no seu infinito amor, nos dá e nos dará tantas oportunidades ainda para refazermos caminhos, para nos refazermos dos equívocos, né? Ao longo da nossa trajetória na nossa vida terrestre, carnal. Uma fala aqui rápido antes do nosso encerramento, que eu gostaria de lembrar, que a reencarnação, então, porque a gente tem aquela ideia da reencarnação como punição. Lembremos do aluno, que às vezes toma uma punição do professor, ele vai enxergar aquilo como uma punição, mas o professor de verdade está tentando corrigi-lo, quer trazê-lo para o caminho do aprendizado. Na reencarnação é a mesma coisa, é uma escola, estamos aqui na escola, né? Um pai, uma mãe, um professor que conhece a ideia da reencarnação, que tem essa noção de que somos espíritos milenares, ele vai perceber na criança tendências, né? Problemas que ele já vai identificar ali, que são situações pretéritas, e buscar corrigir essa criança. Então, para a gente ver a importância do trabalho daquele que educa, a importância da oportunidade da encarnação e da reencarnação, né, na nossa vida. E já caminhando então para o nosso encerramento, nós vamos ver que a reencarnação fundamenta todo o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Sem ela, a existência física perderia a perspectiva de uma vida futura, o que nos levaria ao materialismo. Com ela, todo sofrimento encontra sua explicação lógica, reacendendo assim a esperança num futuro mais promissor.
Então, a gente vai ver que a reencarnação, as oportunidades aqui na Terra são um verdadeiro tratado de amor, né, de Deus para com seus filhos. Por exemplo, quando ele se utiliza das mães para trazer ao mundo seus filhos, né? Somos filhos de Deus e através das mães nós chegamos aqui para que elas nos cuidem, para que elas nos acolham, para que elas nos eduquem. Então, percebamos na reencarnação o amor de Deus se manifestando, né? E não jamais como uma punição, como algo punitivo, como algo que vai nos trazer o sofrimento. O sofrimento é uma causa de nós mesmos, por nós mesmos, provocados, né? Aqui no finalzinho eu falei então que sem a reencarnação a gente buscaria o materialismo, e o Espiritismo combate o materialismo, pois o materialismo nos afasta de Deus. Aquela ideia de que tudo que temos, tudo que vamos alcançar está na matéria, né? Então traz dificuldades para nós. Por isso, a única coisa que o Espiritismo combate é o materialismo. Não que seja errado buscarmos coisas da matéria, pois estamos no mundo das formas, no mundo material, e necessitamos. Agora, não nos escravizarmos, né? Então, a nossa mensagem, meus irmãos, para a noite de hoje seria essa. Eu peço desculpas por passar um pouquinho do horário. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Foi uma alegria estar aqui falando de Espiritismo mais uma vez. Peço a Jesus, né? Peço a Deus que nos ampare a todos, que a paz do Cristo nos envolva. Muito obrigado.